Existe a possibilidade de se aposentar com apenas 4 ações? Será que esse é o ideal? Nós vamos discutir alguns pontos nesse vídeo para você ver que é tão simples, é mais fácil e você pode imaginar. Nós vamos ver na prática qual valor seria necessário, quanto tempo para atingir esse objetivo, montar uma carteira, um plano passo a passo, tudo certinho para você ver como você vai fazer para ficar rico com apenas 4 ações. Então vamos lá, como chegar na renda passiva de R$2.000 mesmo investindo um pouco, né? R$2.000 por mês. E por que nós escolhemos este valor de R$2.000? Simplesmente porque a média da renda do trabalho, né, R$1.500 por mês. Então R$2.000 é bem acima já dessa média que você vai fazer sem precisar trabalhar. Então pensa bem, você vai fazer muito mais dinheiro passivamente do que a maioria das pessoas fazem ativamente, ou seja, trabalhando 40 horas por semana, 160 horas por mês, saindo de casa, enfrentando transporte, chefe chato, tudo isso. Imagina você conseguir ganhar muito mais do que essas pessoas e sem ter que fazer tudo isso, se sujeitar a tudo isso que essas pessoas, que os trabalhadores do Brasil estão se sujeitando e precisam se sujeitar, né? Lembrando sempre, é claro, que isso daqui que vai ser falado não é uma recomendação de investimentos de forma alguma. Por melhores que sejam as ações, por melhores que sejam os indicadores, por mais bem analisado que sejam os ativos, não é uma recomendação, é apenas algo que pode dar certo, porque já deu certo no passado, que foi usado aqui para fins didáticos. Inclusive, eu quero pedir para você escrever aqui nos comentários se você gostou dessas ações, se você já tinha elas na sua carteira, se você já estava olhando para elas, ou se você não concorda, você discorda totalmente do tudo que foi falado aqui. Já aproveita na hora de deixar seu comentário para dar um like no vídeo, se ele for legal para você, e se inscrever no nosso canal. Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre 4 ações que vão te levar a esse objetivo de ter uma renda passiva. Nós vamos colocar o motivo da escolha de cada uma dessas ações, todas as características que fizeram com que elas compusessem essa carteira de renda passiva para aposentadoria, uma carteira previdenciária para quem deseja viver de seus investimentos. A primeira ação escolhida aqui é a Taesa, a TAI11, exatamente pelo seguinte motivo: ela é uma empresa que está em um setor muito perene, que é o setor de transmissão de energia elétrica. Por que eu digo que esse setor é muito perene? Porque todo mundo precisa de energia elétrica. Não há ninguém hoje em dia que viva em sociedade e não esteja em uma casa, não esteja sendo abastecido por energia elétrica. Então esse setor já vem há um certo tempo funcionando e vai funcionar ainda por muito tempo. Então esta característica confere à empresa Taesa, que tem esse código TAE11, uma confiabilidade muito grande devido a este setor ser tão perene assim. Ela também é uma excelente pagadora de dividendos. Ela optou uma empresa que distribui os seus lucros para os seus acionistas de uma forma muito interessante. Característica muito boa da Taesa também é que ela tem uma margem líquida muito competitiva, ou seja, podem entrar empresas novas nesse setor que serão concorrentes da Taesa, mas dificilmente conseguirão batê-la, porque devido a essa margem líquida ser muito alta, quando um concorrente tenta fazer alguma coisa, ela simplesmente baixa um pouco desta margem e expurga aquele concorrente do mercado. Quando precisa fazer isso, que é muito raro, vai ter um impacto em outras áreas, por exemplo, na distribuição dos dividendos. Mas enquanto isso não estiver acontecendo, os dividendos que a Taesa distribui são muito interessantes, são muitíssimos atraentes. Este é o motivo da escolha da Taesa para compor esta nossa carteira. E a segunda ação escolhida para compor a nossa carteira é o Banco do Brasil, BBAS. Exatamente porque ele é do setor mais lucrativo da nossa bolsa, que é o setor bancário.
também ele possui um longo histórico de existência. É claro, este é um setor, então existem outras empresas nesse setor. E por que eu não escolhi outro banco, por exemplo, o maior deles, que é o Banco Itaú? Porque o Banco do Brasil, exatamente, ele tem esse longo histórico de existência, ele já passou por várias crises, tem mais de 200 anos aí de atividade. Ele sabe o que fazer no momento de hiperinflação, no momento mais normal, quando as águas estão mais calmas ou quando as águas estão mais agitadas. Ele tem esta longevidade que pode conferir ao acionista uma certa tranquilidade, porque é uma empresa que já se provou no tempo e, além disso, é uma boa pagadora de dividendos, estando dentro desse setor bancário que não poderia faltar na nossa carteira. É o setor mais lucrativo, como eu disse, paga bons dividendos, então, e tem o perfil perfeito para quem deseja ter uma empresa que vai durar muito tempo e que vai lhe conferir uma renda passiva. Por estes motivos, BBAS, Banco do Brasil, também está compondo a nossa carteira. Terceira empresa escolhida foi BB Seguridade. Ela está em um setor muito, mas muito interessante da nossa Bolsa de Valores e das empresas aqui do nosso país, que é o setor de seguros. Por que nós dizemos que o setor de seguros é muito interessante? Porque é um negócio realmente lucrativo. As pessoas procuram por seguros para carro, seguro para casa, seguro para saúde, seguro para móveis, seguro para celular, seguro para tudo, e cada vez mais surgem mais seguros, porque as pessoas elas precisam se sentir seguras e elas pagam por isso uma taxa que elas acham que é justa. E, por outro lado, a empresa, a seguradora, no caso aqui a BB Seguridade, BBSE3, ela recebe por isso para talvez um dia lá na frente vir a precisar pagar. Então, enquanto o cliente ele paga e torce para nunca precisar receber, porque ninguém quer perder um carro, ninguém quer perder uma casa para um incêndio, ninguém quer ter que acionar um seguro. A gente paga, as pessoas pagam para torcer para não precisar receber. Já do lado da empresa, isso é muito favorável, porque ela recebe para um dia, para um ou outro cliente precisar, talvez, pagar. Enquanto esse pagamento não acontece, esse dinheiro recebido vai ficando em caixa e vai sendo rentabilizado. Isso traz uma outra característica interessante para a BB Seguridade, que é que ela se favorece tanto quanto a taxa Selic está alta, quanto quando a taxa Selic está baixa. Porque quando a taxa Selic está alta, o dinheiro que ela vem recebendo está em caixa e vai se rentabilizar, ele tem uma rentabilidade também muito alta, porque ela faz rendimentos atrelados a essa taxa Selic. Quando param de entrar novos clientes, ela está rentabilizando o seu caixa com essa taxa Selic, que está no momento mais alto e mais atraente para a empresa. E quando a Selic está baixa, normalmente o mercado fica mais aquecido, as pessoas começam a ter mais dinheiro, começam a comprar mais bens, mais móveis, mais imóveis. E isso automaticamente faz com que as pessoas comecem a aumentar a demanda por seguros. Porque se antes elas não tinham imóvel, elas não precisavam de um seguro para imóvel. Agora que a taxa Selic baixou, elas veem uma taxa mais atrativa para adquirir o imóvel, vão lá, compram o imóvel e imediatamente, no momento seguinte, pensam que precisam de um seguro para aquele imóvel e realmente precisam. E aí vão e fecham um contrato de seguro. Então, quando a Selic está baixa, ela tem mais vendas, a BB Seguridade. Quando a Selic está alta, ela tem mais rentabilidade sobre aquilo que ela já vendeu e está no seu caixa. Ela se revelou uma boa pagadora de dividendos, ela optou por esta política de repassar os seus lucros aos seus acionistas, isso nada mais, nada menos é do que dividendos, e por estes motivos ela também foi selecionada para compor a nossa carteira previdenciária. E por último nós escolhemos a gloriosa Vale, né? Uma das maiores, não, a maior empresa da Bolsa de Valores. Ela está no setor de commodities, ela não é a mais lucrativa desse setor, que aí seria commodities agrícolas, né, o agronegócio, mas a Vale, estando no setor de minério de ferro, ela tem uma vantagem,
que é uma commodity que está em franco crescimento, ou seja, tem upside, tem espaço para cima. A Vale é uma excelente pagadora de dividendos, ela conseguiu, apesar desse ciclo de commodities, se consagrar como uma boa pagadora de dividendos. A Vale é uma empresa gigantesca, ela tem uma margem líquida absurda, ela já está há um longo tempo funcionando, aí tem um longo histórico de existência, e ela não poderia deixar de estar dentro da nossa carteira. Ela possui picos e fundos bem definidos, o que poderia fazer com que você ganhasse dinheiro também com isso, né? Entrando no momento certo, saindo no momento certo, entrando no momento mais baixo, saindo no momento mais alto. Devido ao ciclo das commodities, ela tem esses topos e fundos bem precisos, mas como este não é o foco do vídeo, aqui nós queremos ganhar dinheiro com uma carteira previdenciária, um dinheiro recorrente e seguro todos os meses, esses R$2.000 de renda passiva. Então nós não vamos entrar a fundo nesse aspecto, mas ela, além disso, ela também é uma boa pagadora de dividendos. Ela tem ali um preço mais alto e tem bastante liquidez para negociar as ações. Então ela é uma empresa muito interessante, ela movimenta o índice, então dá para você ficar de olho nela de maneira fácil. Ela está sempre sendo divulgada aí no noticiário, ela está sempre no radar dos investidores. Ela não poderia deixar de fazer parte da nossa carteira de previdência para atingir essa renda passiva de R$2.000. Nós já temos aqui as 4 empresas que nós selecionamos e quanto nós precisaríamos então receber de dividendos de cada uma dessas 4 empresas para atingirmos a renda de R$2.000 por mês. Então é simples, isso nós fazemos 2.000 dividido por 4, então nós precisaríamos de R$500 de dividendos mensalmente de cada uma dessas ações. Então agora a gente precisa olhar para o dividend yield dessas empresas. O dividend yield nada mais é do que a porcentagem de dividendo que essas empresas pagam. Então se você tem uma ação, você recebe, por exemplo, 1% por ação. Se a ação vale R$100, você vai receber R$1. Então 1% de dividend yield de uma ação que vale R$100 significa R$1 por ação. Nós precisamos olhar então para o dividend yield de cada uma dessas 4 empresas, olhar para a média histórica desse dividendo distribuído, que é o dividend yield médio, e somar R$500 de cada uma para termos esses R$2.000. E a primeira empresa, que foi a Taesa, tem um dividend yield médio de 11%, vamos dizer assim, em momentos de crises mais agressivas ela chegou ali aos 6%, depois ela foi para 15% e nessa média ela chega nesse dividend yield de 11% ao mês. E depois nós vamos olhar para o dividend yield do Banco do Brasil, que é um dividend yield médio de 6, alguma coisa por cento. Nós precisamos olhar, repetindo, para o dividend yield médio, porque vai ter tempos de crises, né? O Banco do Brasil pagava dividendos bem melhores e voltou a pagar dividendos muito bons, mas teve um determinado governo, uma determinada época, um determinado período, que o Banco do Brasil sofreu bastante, esse dividend yield foi lá para baixo, mas nós precisamos considerar aqui todos esses números, mesmo os números ruins, porque nós estamos montando uma carteira longeva, uma carteira previdenciária, uma carteira que você vai ficar com essa empresa por muito tempo, e assim como já aconteceram crises anteriormente, podem acontecer novas crises no futuro, mas é aí que está o benefício. Mesmo que essas crises venham a acontecer novamente no futuro, isso já está calculado aqui, por isso nós não colocamos um dividend yield fantasioso, e sim um dividend yield médio. Mesmo em momentos de crise, ele não vai cair abaixo dos 6%, dificilmente isso vai acontecer, e justamente os 6% é a nossa nota de corte aqui para escolher as empresas que vão compor a nossa carteira. A próxima empresa escolhida foi BBSE3, né, que tem um dividend yield de 6,43% em média, se a gente considerar 2014 para frente, uma época que ela já estava mais estabelecida, mais estabilizada com relação ao pagamento de dividendos. Até se a gente fosse fazer uma média mais atual, isso chegaria à casa dos 7%, mas nós quisemos ser
mais francos e mais tranquilos aqui no nosso cálculo, atingindo o dividend yield médio para BB Seguridade na casa dos 6,43%. E a última empresa, a Vale, também, ela teve um sofrimento ali no pagamento de dividendos, chegou a 2%, quase que não pagou dividendos, porque teve muita crise, todo mundo estava melhorando, chegou outra crise, que a gente já sabe qual foi, mas depois entrou num ciclo de commodity bem alto, que foi um dividendo lá para o céu, lá para as alturas, e a gente conseguiu chegar ali o dividend yield médio entre 6% e 7% também para a empresa Vale. Muito bem, então a gente precisa saber quanto investir em cada uma dessas empresas para ter R$500 de dividendo em cada uma delas, somando ao todo R$2.000 por mês. E para isso a gente precisa pegar a cotação média de cada uma delas. Então em Taesa nós vamos ter ali a casa dos R$37, Banco do Brasil nós vamos ter ali R$51, Seguridade da BB R$30 e por último Vale ali na casa dos R$60. Cada uma delas vai ter ali um dividend yield médio, que é o valor que ela paga por ano de dividendos, né? Então você vai ter 11% na Taesa e entre 6% e 7% em cada uma das outras 3 empresas. Com esse dividend yield médio anual, né? Ou melhor, com esse dividend yield médio, nós vamos ter o pagamento anual de dividendos dessas empresas, que vai dar ali pela casa dos R$4 de uma empresa, 28 centavos de outra, tudo isso por ano, mas por ano não é interessante para nós queremos uma renda mensal. Então nós dividimos esse dividendo anual por 12 e o resultado vai ser o pagamento mensal. Isso vai dar a casa dos centavos por mês para cada uma das ações e aí nós vamos precisar calcular qual o valor investido para que esses centavos cheguem aos R$500. Então, para ter R$500 em cada uma dessas empresas todos os meses, nós precisaríamos por volta de 2.000 ações em média de cada uma dessas empresas. 1.700 ações de uma, 2.400 de outra, mas em média 2.000 ações de cada uma dessas empresas. E qual seria o investimento para cada empresa? É só olhar para cada cotação e multiplicar por 2.000, vai dar o valor alto que nós vamos ver agora. Então, fazendo um cálculo rápido, você precisaria ter um cálculo de padaria entre R$50.000 e R$100.000 em cada uma dessas empresas, em R$53.000 de Taesa, R$94.000 de Banco do Brasil, R$80.000 de BBAS, R$95.000 de Vale, né? Cada uma dessas empresas vai ter que ser esse valor, e esse valor pode parecer muito alto, no final das contas vai dar aproximadamente R$330.000, e antes que você desanime e queira sair desse vídeo, eu quero te dizer que é sim possível atingir esse valor para que você tenha essa renda passiva, e eu vou te mostrar como atingir esse valor de maneira muito simples, muito fácil, agora. Bem, você vai precisar de um plano, e esse plano vai entrar no tema dos tempo, né? Do tempo, quanto tempo é necessário para atingir esse valor, seguindo o plano à risca, se nada de melhor nem de pior acontecer. Então, R$50 por mês, você precisaria de 37 anos. Ah, mas é muito tempo, não dá, não tem condição, perdi meu tempo nesse vídeo aqui. Olha, se você quer uma mágica, realmente não tem como você fazer isso. Você vai precisar procurar outra forma, outro produtor de conteúdo, outra coisa para você fazer. Mas, se você quer realmente atingir isto que é realmente possível em menos tempo, você vai precisar investir mais de R$50 por mês. E isso é totalmente possível, basta você procurar opções de renda extra para você fazer e contar com cenários melhores e horizontes que vão se abrir no seu caminho nessa trajetória. Você pode vender produtos pela internet, vender coisas que você fabrica na sua casa, comprar coisas baratas e vender mais caro. Você pode montar uma empresa, um negócio que te traga mais renda e aumentar os seus aportes mensais para reduzir esse tempo. E se o cenário também te favorecer, esse tempo pode ser
drasticamente reduzido, tornando perfeitamente possível o seu plano. Se você aumenta esse valor investido para R$100 por mês, você vai demorar 31 anos para juntar esse montante. R$200 por mês serão 25 anos que você vai precisar levar para esse mesmo montante. R$500 por mês, aí você já cai para 18 anos. Imagina só, se você tem apenas 20 anos de idade, com pouco tempo você já consegue parar de trabalhar se você quiser e se contentar com uma renda passiva de R$2.000 por mês. Só para continuar o nosso cálculo, com R$1.000 por mês você vai levar 13 anos. E olha a força disso, né? Se você dobrar o seu aporte, você vai ter um resultado muito mais expressivo. Ou seja, se você investir R$1.000, dentro de 13 anos você vai ter R$2.000. E esses R$2.000 poderão ser investidos. Então você vai ter a renda trabalhando para você, gerando mais dinheiro para você através do próprio investimento. E se você, por fim, quer investir o mesmo tanto que você quer receber, em apenas 8 anos e meio, você já consegue atingir esse que seria um número mágico, né? Parar de aportar, porque você tá, ao invés de aportar, você começou a receber aquele valor que você aportava, só que isso não vai acabar mais, você vai sempre receber este valor e não vai mais tirar nada do seu bolso. E olha só, eu não considerei reinvestimento dos dividendos e eu não considerei o crescimento das ações, a valorização dessas ações, porque o seu patrimônio ele vai estar ali paradinho, ou melhor, ele vai estar ali preservadinho, né? Preservado no sentido de que ele vai estar em uma ação que é uma empresa que realmente gera valor, que é uma empresa que cresce com o tempo. Então você pode começar investindo achando que vai demorar 18 anos, quando vê aquela ação dar um boom, o seu patrimônio cresce absurdamente e você já fica milionário de uma hora para outra, já fica rico, já atingiu o seu objetivo em bem menos tempo do que o esperado. Taesa valorizou de R$7, já deu um boom, já está muito mais do que isso. Vale está num ciclo aí de crescimento exponencial. BBAS3, BB Seguridade são ações que estão valorizando com o passar do tempo de maneira muito expressiva. Então, nós não levamos em consideração esse crescimento patrimonial que você vai ter também com tudo isso e que pode acelerar em muito esse tempo previsto e esses valores planejados para atingir essa carteira previdenciária. Esses R$2.000 por mês de renda passiva podem vir muito antes do esperado, principalmente se você considerar todos esses fatores que não foram considerados, como o próprio reinvestimento dos dividendos. Então o intuito desse vídeo aqui foi mostrar para você que mesmo investindo pouco, investindo R$50, é claro, você vai demorar aí 37 anos, mas você pode iniciar um caminho que vai te levar essa renda passiva de R$2.000 e lá no meio do caminho, às vezes no terceiro mês de investimento, o cenário já muda completamente para melhor e se torna bem mais favorável para você. Eu quis te estimular a começar, eu quis te estimular a aumentar os seus aportes, se você já começou, buscar renda extra, formas de aumentar isso, acelerar, porque quando você vê lá a terra prometida, você vê o horizonte, você vê o outro lado, às vezes você começa a acelerar o ritmo para alcançar mais rápido o seu objetivo. Quando você fica só ali na esfera dos imaginação, dos números que estão aparentemente ali, você às vezes não se anima tanto. Eu queria deixar essa mensagem aqui, este recado com o vídeo, fazer essa reflexão, fazer esse exercício, esses cálculos, para que você realmente se animasse a continuar ou começar essa trajetória. Eu quero deixar um grande abraço para você, te agradecer se você ficou até o final desse vídeo, mas agradecer muito mesmo, foi milhão, foi muito bom ter a sua atenção. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de seguir o nosso canal e eu te vejo na nossa próxima publicação. Até mais, tchau, tchau.